Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje um dia tão importante para a igreja, nós suprimimos o domingo do tempo comum, 24º domingo do tempo comum, e hoje este domingo dá lugar à festa da exaltação da Santa Cruz. Primeiro, nós celebramos a cruz, o momento mais comum que nós podemos lembrar, na Sexta-feira Santa. Toda Sexta-feira Santa nós temos aquela devoção tão bonita, aquela celebração tão bonita, onde nós rezamos por toda a igreja, nos unimos à paixão do Senhor, beijamos a cruz. Uma outra celebração que nós também nos lembramos da cruz é o domingo anterior à Sexta-feira da Paixão, que é o domingo da Paixão do Senhor, onde nós celebramos aquele momento onde Jesus entra aclamado com hosana, como rei, mas entra em Jerusalém para abraçar a sua cruz. Sobre a própria festa da exaltação da Santa Cruz, nós sabemos que ela tem a origem no século IV. Santa Helena, numa peregrinação a Jerusalém, ela encontrou, segundo a tradição, a cruz do Senhor, a cruz onde Cristo foi crucificado. Então, lá no local, Constantino ele manda erguer a Basílica do Santo Sepulcro. Então ela traz de volta, ela traz de volta para Roma a haste. Segundo alguma tradição, dizem que uma haste foi para o Oriente e a outra haste ficou com o Ocidente. Bem, no dia 14 de setembro, a cruz ela foi exposta solenemente para a veneração dos fiéis. Dia 14 de setembro do ano de 335. Mas muito tempo depois, em 614, os persas roubaram a cruz do Senhor, mas logo ela foi recuperada também em 628 pelo imperador Heráclito, que devolve a cruz, que traz a cruz novamente, e aí a festa ela ganha um caráter universal. Bem, o que nós celebramos hoje com a exaltação da Santa Cruz? Primeiro, quando nós olhamos para Jesus Cristo crucificado, o mistério da cruz, o que nós vemos? Em primeiro lugar, nós vemos um crime hediondo, um crime terrível. Nós vemos um homem morto de forma cruel. Então, temos uma certa tristeza, um certo pavor natural. Ninguém gostaria de se encontrar com um homem crucificado, principalmente da forma como ele foi crucificado. Porém, também, nós temos uma alegria. No Evangelho de hoje, nos é narrada esta alegria. Jesus Cristo lhe diz a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Bem, trazendo à tona o mistério daquilo que aconteceu no deserto, o povo tinha cometido um pecado gravíssimo, então Deus mandou cobras, e essas cobras picaram os homens e eles foram envenenados. Então, para que eles fossem curados do veneno da cobra, Deus pediu para que
Moisés ele colocasse uma serpente numa haste, e todos aqueles que olhassem aquela serpente de bronze seriam curados instantaneamente. Então, o nosso Senhor ele está dizendo, né? Todo aquele que olhar para mim, todo aquele que olhar para a minha vida, todo aquele que olhar para mim crucificado. Vamos colocar aqui, nós somos picados pelo pecado, nós somos tocados pelo pecado. Imaginemos o pecado como um grande vírus, um grande mal, porque ele é. Então nós somos picados aqui pelo pecado. E estamos envenenados. Então Jesus Cristo ele desce dos céus, e é isso que ele está dizendo. E assim como Moisés colocou a serpente naquela haste para que todos aqueles que olhassem a serpente fossem curados, o Pai entregou o seu Filho para aqueles que olharem a morte de Cristo, a cruz de Cristo, aqueles que se aproximassem dele, aqueles que nele crerem, possam ser curados, transformados dos seus pecados, lavados dos seus pecados, confortados dos seus pecados. Porque creram nele, porque olham para a cruz, porque se aproximam da cruz. É esse o mistério que nós celebramos hoje. Este segundo aspecto, né? Não, nós vemos ali sim um homem que foi crucificado de forma terrível, mas também nós vemos um ato de amor, porque existe aqui uma escolha de Deus em se dar. Uma escolha de Deus em se dar por cada um de nós. Uma escolha de Deus por se deixar crucificar por cada um de nós. Eis a escolha de nosso Senhor. Então nós vemos um ato fortíssimo, um ato belíssimo, um ato extremo de amor por nós, exatamente para nos livrar de todo e qualquer pecado, exatamente para nos salvar de todo e qualquer mal. E por isso nós exaltamos a cruz. Que cruz bendita, cruz maravilhosa. Existe um hino muito antigo a Santa Cruz, que nós padres rezamos no hino das vésperas, quando rezamos o ofício das horas. Um hino muito belo, né? Ele diz assim, ler alguns trechos, né? Do rei avança o estandarte, fuge o mistério da cruz, onde por nós foi suspenso o autor da vida, Jesus. Do lado morto de Cristo, ao golpe que lhe vibraram, para lavar meu pecado, sangue e água jorraram. Ó árvore, a mais bela, de rubra púrpura ornada, de os santos membros tocar, digna, só tu foste achada. Ó cruz feliz dos teus braços, do mundo o preço pendeu, balança fostes do corpo, que ao duro inferno venceu. Ó salve altar, salve vítima, eis que a vitória reluz, a vida em ti fere a morte, morte que a vida conduz. Ó salve cruz, esperança, concede aos réus remissão, dá-nos o fruto da graça que floresceu da paixão. Veja que lindo este texto, né? Como nós exaltamos a Santa Cruz, como nós estamos acostumados e precisamos nos acostumar a exaltar a Santa Cruz. Muitos temos um pouco de medo, um pouco de receio em exaltar a Santa Cruz. Muitos acham a cruz muito pavorosa. Eu não quero exaltar a cruz. Como exaltar a cruz sendo uma coisa tão tenebrosa? Como dizer, né, como o hino diz, ó salve altar, salve vítima, ó salve cruz, esperança, ó cruz feliz. Como dizer que a cruz é uma coisa feliz? E aqui nós devemos aprender a ser amigos da cruz, a ter uma amizade com a cruz. O que é ter esta amizade com a cruz? Quero aproveitar aqui e trazer, para nós entendermos, a figura de uma beata católica do nosso tempo, uma beata, uma grande santa, né? Embora beata, mas é uma grande santa. Uma
uma beata mística de alto grau. Bem, ela desejava, ela por amor a Deus, ela desejava unir-se a Deus. Até que, em dado momento, Deus concedeu a ela uma coisa, um mistério chamado encarnação mística. A beata se chama Beata Conchita. Ela é uma santa aqui do México, tá? Então Deus concedeu a ela viver na sua carne uma coisa chamada encarnação mística. O que é essa encarnação mística? Essa encarnação mística é uma expressão própria que significa deixar Cristo viver nela, prolongando sua vida, os seus mistérios e sofrimentos redentores. Então, nela, vejam, a encarnação, né? Jesus Cristo, por que Jesus Cristo se encarnou? Jesus Cristo ele se encarnou para nos salvar. Assim como ela vive esse mistério da encarnação mística, para quê? Para provar na sua própria pele esta encarnação de Cristo, essa salvação, os mistérios da cruz, os mistérios da salvação, ela vive na sua própria pele. As dores de Cristo, ela vive na sua própria pele, ela vive mais do que na sua própria pele, na sua própria alma. É uma vocação chamada ao martírio interior, um martírio oculto, um martírio que vai de dentro para fora. Ela era esposa, ela tinha 9 filhos, mas ao mesmo tempo ela tinha uma alma tão entregue a Jesus, que ela vivia a crucificação de Cristo na sua própria alma. Ela foi chamada a viver tudo isso no mundo, né? Ela não precisou viver isso no convento, ela não precisou ser contemplativa, ser uma religiosa, não. Ela foi chamada a ser mística, a viver esta encarnação no meio do mundo, carregando os sofrimentos cotidianos, carregando as incompreensões, até mesmo as perseguições, e todas estas coisas, todos estes sofrimentos, como participação no sacrifício de Cristo. Ela mesma dizia, né? O meu claustro é o coração de Cristo. Ou seja, é lá que eu quero habitar. O lugar onde eu habito é o coração de Cristo. E o meu hábito é a cruz. Esse foi o chamado dessa santa. Assim também como esse chamado é o chamado para todos nós, entendamos, esse chamado de viver, de amar, de ser amigos da cruz, é um chamado para todos nós. Para entender um pouco melhor, né, o núcleo dessa experiência mística que Beata Conchita ela viveu, é como um chamado a ser outro Cristo. Ou seja, eu também sou chamado a ser outro Cristo. Não é só ela que é chamada a ser outro Cristo. É como se ela nos ensinasse um caminho. Um caminho que é imitar nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Querer ser crucificado com Ele. É uma graça que nós recebemos no dia do nosso batismo. Nós morremos quando nós somos batizados, nós morremos para a nossa vida e começamos a viver na cruz de Cristo. Mas aqui também existe um chamado de maneira muito especial de querer a cruz, de desejar essa cruz, de querer viver Cristo mesmo. É deixar-se ser moldado pelo crucificado, até que, como diz São Paulo aos Gálatas, né? Até que não seja eu mais quem viva, mas é Cristo que vive em mim. Então, isso começa a fazer na vida da santa, que ela começa a levar ali uma profunda identificação com o sacerdócio de Cristo. Porque o sacerdócio de Cristo é aquele que é vítima, é aquele que se dá. Então, ela começa a se oferecer também como vítima, oferecida aos sacerdotes. Ela funda, inclusive,
uma comunidade dedicada para oferecimento também aos sacerdotes, né? Mas também oferecimento pelos pecados do mundo. Se a cruz nos salva, a cruz nos salvou, se o Cristo crucificado nos salvou, quando eu começo a viver a cruz de Cristo, de certa forma, eu entro neste mistério e ajudo Cristo a salvar a humanidade. Então, esta mística, a mística que nos envolve o mistério da cruz. E por isso nós precisamos aprender a pedir esta amizade com a cruz. No mundo de hoje, muito raramente, as pessoas querem pedir a cruz, querem pedir a graça de viver uma amizade com a cruz. Os amigos do mundo nem sempre não é porque são amigos do mundo que vão viver pecados, promiscuidades, coisas terríveis. Não. Os amigos do mundo, eles começam a cultivar uma amizade do mundo a partir do momento em que começam a ser inimigos da cruz. Como? Começam a rejeitar o prazer, aliás, a rejeitar a cruz, rejeitar o sofrimento e querer mais o prazer. Querer mais coisas para si. Amar as coisas para si mesmo. Eu quero me satisfazer. Eu quero me benfazer. Eu quero me agradar. Então começa a buscar muito mais os seus planos do que a cruz de Cristo. Quando recebem algum sofrimento, põem-se a reclamar, não sabem glorificar, são ingratos. Estes são os verdadeiros inimigos da cruz. E os pecados, eles começam aqui. Todo pecado, ele começa por uma inimizade com a cruz. Todo pecado começa com uma inimizade à cruz de Cristo. Vejam, na segunda leitura de hoje, nós temos São Paulo que diz aos Filipenses. E o versículo anterior ao início da segunda leitura de hoje diz o seguinte, que nós devemos pedir os mesmos sentimentos de Cristo, nosso Senhor. Mais ou menos assim, adotar a mesma atitude. Adotar a mesma atitude, os mesmos sentimentos. E quais são esses mesmos sentimentos? Então, continua, os sentimentos de Cristo. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, encontrando um aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Estes são os sentimentos de Cristo. Eu quero ter os mesmos sentimentos de Cristo. Eu preciso ter os mesmos sentimentos de Cristo. Quais são os sentimentos de Cristo? Ele esvaziou-se a si mesmo. Então, o inimigo da cruz, ele não se esvazia. O amigo da cruz, ele tem os mesmos sentimentos do Cristo. Ele quer se esvaziar por amor. Por amor a Deus, ele se esvazia aos seus irmãos, aos próximos, ao seu próximo, aos pobres. Por amor a Deus, ele sai de si, ele se esvazia. Ele se conhece, ele sabe, ele reconhece sua pobreza, ele reconhece sua pequenez, ele reconhece sua necessidade de Deus, ele reconhece sua fraqueza. Este é o amigo da cruz. Ele se deixa ser crucificado, ele está sempre crucificado, ele se esvazia. Ele não coloca sua condição, ele não se olha por cima. Este é o amigo da cruz. O inimigo da cruz não. Sempre se olha por cima, se olha como maioral, se olha com soberba. Vejam, o amigo da cruz, né, que nós temos no texto, continuando, assumiu a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Nunca um inimigo da cruz desejará ser escravo. Isso não passa pelo desejo de um inimigo da cruz. Eu ser escravo. Como serei escravo? Nós, se formos amigos da cruz, nós desejaremos ser escravos, escravos por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Humilhados, fazendo-se obedientes até a morte. Fazendo-se obedientes a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que precisamos aprender deste sentimento de obediência a nosso Senhor,
obediência a Deus. Este é o grande amigo da cruz e por isso devemos ser amigos da cruz. Mais do que todas as coisas, é a cruz. A cruz nos fará suportar todas as tribulações de nossa vida. Eu acredito, eu já falei muito sobre isso, né? Nós não sabemos quando se dará o fim dos tempos, quando Jesus Cristo voltará, mas eu acredito que ainda nós, este tempo em que nós vivemos, eu acredito ainda que nós viveremos tempos difíceis, mesmo aqui no Brasil. Em outros lugares do mundo isso já acontece, mas mesmo aqui no Brasil, ainda nós viveremos tempos de perseguição religiosa. Já existe uma perseguição moral, onde os cristãos são ridicularizados. Isso já existe, onde os cristãos eles são rebaixados. Mas eu ainda acredito que nós, o verdadeiro cristão, o verdadeiro amigo da cruz, ele vai ser ridicularizado e só vai suportar esta ridicularização por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que abraçar a cruz, aquele que tiver por si a amizade da cruz. Então peça no dia de hoje esta coragem de abraçar a cruz de Cristo, de ser amigo da cruz, de fazer como a Beata Conchita, esta santa, e tantos outros santos, porque não existiram santos que não foram amigos da cruz. Não existe santidade sem amizade com a cruz. Não existe amizade sem aceitação do sofrimento. Não existe amizade sem a aceitação de que nascemos para ofertar a nossa vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Ser cristão, querido irmão, ser cristão não é fácil, mas é abraçar a cruz. Quando eu falo não é fácil, significa não é uma facilidade mundana. É fácil ser cristão, é só abraçar a cruz. Mas não é uma facilidade mundana, não é uma facilidade terrena, onde nós seremos envoltos pelo prazer, nós seremos envoltos por uma alegria momentânea. Não, isso não é ser cristão. Ser cristão é muito mais do que isso. É abraçar a cruz, é aceitar a cruz. Peça a graça dessa união mística à cruz. Peça a graça, por intercessão da Beata Conchita, de viver esta encarnação mística na própria alma. Pensem quantos e quantos perdem hoje as suas vidas, quantos jovens, quantas pessoas perdem hoje as suas vidas, as suas almas, entregam as suas almas no inferno, porque não abraçam a cruz. E nós precisamos nos ofertar a Cristo para ajudar ao Senhor a salvar estas almas que se perdem, a reparar os pecados cometidos contra a cruz do Senhor, a reparar os pecados cometidos contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra o amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Precisamos, com coragem, o Senhor quer que nós nos unamos à sua cruz. Porque, como nos diz o nosso texto de hoje, do Evangelho, todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Peça a graça desta união. Que a Santíssima Virgem Maria, aquela que abraçou a cruz desde o início do seu sim, possa nos ensinar a fazer o mesmo, com um sim perseverante, um sim verdadeiro nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.